Olá, tudo bem com vocês aí? A primeira vez que vocês vão me ver falar novamente de audição. Eu falo primeira vez novamente porque às vezes a gente esquece de lembrar que o ouvido não é só lugar que dá infecção e dá dor, ele é fundamental para se escutar, para a gente se comunicar com o mundo. E eu estou trazendo vocês aqui para ouvirem uma pessoa muito especial, que é o Dr. Jorge Pascoal. Ele já esteve aqui no programa falando sobre infecções, sobre amígdala, sinusite, mas hoje nós vamos falar muito mais dessa coisa maravilhosa que é ouvir. Eu tinha um professor de filosofia, mas eu não preciso apresentar o Dr. Jorge Pascoal, que esteve aqui já uma vez. Ele é um otorrino, professor da Unicamp, da cadeira de otorrinolaringologia do departamento de clínica médica da Unicamp, né, Jorge? Não, é oftalmo. Agora é oftalmo-otorrino, né? É. Agora eles fundiram, né? É. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Jorge. Bom, mais uma vez, eu era garoto, eu tinha um professor de filosofia, Itagiba, que me ajudou muito a pensar. E ele dizia uma coisa que eu sempre ficava assim duvidando. Ele dizia assim: olha, eu gosto tanto de ouvir, eu gosto tanto de música, eu gosto tanto de ouvir um Vivaldi, que eu não sei, eu acho que eu prefiro ficar cego do que surdo. E aquilo me impressionava quando ele falava aquilo. Eu falei, caramba, mas você ficar cego deve ser horrível, surdo você sempre resolve e tal. Aí um dia você, numa entrevista que eu fiz na TV, Jorge, você falou uma coisa que me impressionou muito. Você falou assim: olha, quando uma pessoa é cega ou não enxerga bem, você ajuda, se apoia, vem cá, pega no meu braço, vou te ajudar a atravessar a rua. Quando uma pessoa não escuta bem, você fica irritado. Né? Você está surdo. Você está surdo? Você tem que falar de novo para você, a gente precisa falar 3 vezes com você, não é isso? É. Engraçado isso, né? Algumas pessoas não valorizam a audição, a não ser quando elas perdem, né? O indivíduo não pensa. Aliás, seu professor tinha muita razão. O indivíduo surdo, em realidade, é um indivíduo muito mais desorientado do que o cego. Por quê? O cego, ele apura de tal forma a audição, o tato, enfim, a percepção espacial do cego é grande. Tem todo um aspecto estéreo, assim, enquanto que o indivíduo surdo, ele é um indivíduo cuja única referência que ele tem é o campo visual dele. Tudo que estiver fora do campo visual, ele não tem muita ideia disso daí. O surdo, né? E nessa linha, eu também outro dia estava voltando de uma viagem ouvindo o rádio, acho que era a CBN, e vi uma entrevista com uma pessoa que tinha feito o implante coclear, que depois você vai falar, e ela estava emocionada. E a pessoa que a entrevistava perguntou: escuta, como é que foi a primeira vez que você ouviu um som e o que você sentiu? Qual foi o primeiro som que você ouviu? Ela falou: o primeiro som que eu ouvi foi maravilhoso. Qual foi? Aplauso. Uma porção de gente batendo palma, que eu via as pessoas bater palma e não sabia o que significava aquilo. Aí eu escutei elas aplaudindo, porque eu fui experimentar se o implante ia funcionar, e quando eu vi que estava e fiquei emocionado, todo mundo aplaudiu. E até hoje eu choro quando eu vejo aplauso. Olha Isso só é emocionante. Que maravilha. Quando alguém aplaude, eu choro, porque foi a primeira coisa na minha vida que eu ouvi. Né? Isso é emocionante. Aliás... Você trabalha com implante coclear também? Eu mesmo, embora tenha a formação para cirurgia e tudo mais, mas não é a área que eu atuo. A gente trabalha em equipe e temos um grande serviço de implante. Mas em relação, primeiro, voltando um pouquinho em relação à hipoacusia, a surdez mesmo, o diagnóstico dela o mais precocemente possível. Você tem 2 tipos de deficiência auditiva. Você tem uma que é mecânica, que diz respeito à orelha externa da gente, e a orelha média, que é a orelha propriamente dita, o canal, o tímpano, o bloco de ossinhos. É um lugar que eu pego o som e concentro. É toda a parte mecânica da audição que canaliza o estímulo para a parte interna, que é a cóclea, né, aquele lá para o sistema nervoso central. E vai embora para o sistema nervoso central. E aí você tem a questão neurosensorial, que é o grande desafio.
Então isso é muito importante. Hoje você tem praticamente todas as maternidades, já se faz uma triagem disso daí. O famoso teste da orelhinha. O teste da orelhinha, que são as otoemissões, que é uma triagem da questão auditiva. Mas você em casa, você mãe em casa, aquela criança que dorme demais, aquela criança que não interage com o ambiente, uma criança que é meio indiferente ao que está acontecendo em termos de festa, de algazarra das outras crianças, entende? Tudo isso daí você deve pensar. É claro que pode ser um sinal de um transtorno, autismo, uma coisa, né? Mas você tem que descartar primariamente a questão auditiva dessa criança. Eu tive um caso, Jorge, que é impressionante, me marcou muito. Eu sempre me preocupo saber se as crianças escutam e tal, e às vezes quando eu vejo antigamente não tinha o teste da orelhinha, agora tem, a gente fica mais sossegado. Já chegam com testes de ver se recebe. Mas eu me lembro que antigamente eu via muito recém-nascido, porque trabalhei muito tempo na maternidade e tal, e depois eu seguia, e eu sempre fazia um teste. Eu chegava uma hora, o bebê estava no colo da mão, de costa para mim, eu batia a palma do lado dele, para ver se ele se assustava. E as pessoas olhavam e falavam, legal, doutor, o que é isso? Não, eu quero ver se ele está escutando. Então, um dia eu fiz isso no recém-nascido e ele, nada. Falei, mãe, tem algum problema errado. Por quê, doutor? Olha, eu estou achando que a gente precisa ver se ele está escutando bem. Não, doutor, está ouvindo. Olha, eu percebi isso, porque nossa família tem história, mas eu vejo que quando eu abro a porta do quarto, ele olha para mim. Eu falei, vamos lá, eu fui na casa. E aí cheguei lá, o bebê estava deitado, eu falei, então vamos ver. Ela abriu a porta. Quando ela abria a porta, a luz da sala incidia no rosto dele. Claro. Aí ele olhava. Lógico. E ela achava que era o som do barulho de abrir a porta. Entendeu? E isso marcou minha vida, porque eu falei, caramba, e essa criança já tinha uns 3 meses, mais ou menos. E depois acabamos seguindo, ela foi vista, mas era uma história familiar. Essa foi um caso, por isso que eu te trouxe hoje para falar disso. E outro caso, eu vi um casal de surdos, os dois surdos, com um bebezinho, e vieram com uma filha adotiva. E tinham tido um filho pela primeira vez. E eu queria ver se essa criança era ou não era. Os pais não queriam que a criança fosse examinada, porque temiam que a gente fosse fazer um diagnóstico familiar de surdez, que teoricamente eles teriam tido um filho com uma doença, eu não sabia bem qual era a doença. Eu depois perdi essa criança de contato, mas era uma criança que também tinha herdado, porque tem surdez hereditária. Familiar, né? Veja bem, agora, isso tudo é extremamente importante. Aquele teste que você fez, o equivalente à luz que incidia na carinha da criança, é se você bater a palma e a criança vê esse movimento. Aí ela olha. Agora, se você estiver atrás, tudo escondido, e a criança não piscar, aí é bom... tem que ver, né? Mas, por que é importante isso? É importante você diagnosticar, porque essa criança, se você não preparar adequadamente, ela não vai se beneficiar posteriormente de um implante coclear. Exatamente, ela não vai compreender o que está ouvindo, né? Entendeu? Então é o que você chama da surdez pré-lingual. O indivíduo que perdeu a audição por alguma razão, já falava, é uma maravilha para o implante coclear. O indivíduo... Só falar uma coisa, Jorge, o implante coclear para as pessoas é você pegar, ir lá no cérebro, né, e ligar a cóclea, né, e botar no lugar do cérebro. Não, você vai na cóclea. Na cóclea e coloca você um põe receptor, eletrodo né, dentro da cóclea. E ela vai para o cérebro. Porque se não tiver a coisa cerebral, não adianta. Tem que ser quando o problema é coclear. Né? Quer dizer, cóclea é aquela parte do ouvido interno, né? Que é aqueles famosos caracóis, né? Que tem duas funções, uma auditiva e outra de equilíbrio. Né? E aí a coclear é essa. Quando aquilo não funciona, você põe um eletrodo lá que leva o impulso àquela. Então, veja bem, você vai ter essa criança, ela tem que ser estimulada o mais precocemente possível. Recentemente tive aí uma criança com uma síndrome genética lá, e que está lá, a criança atualmente já está com uns 3 meses, tem 2 meses que já está com o aparelho. Já botou, né? Não é o implante. Aparelho. Essa criança tem que ser aparelhada e estimulada, e ela tem que ser estimulada na linguagem,
na leitura na labial, no falar. Senão depois não adianta. Não adianta. Atualmente, estou com 2 pacientes doidos para colocar um implante coclear, surdos congênitos. Falam maravilhosamente a Libras, linguagem de sinais, entende? Mas não escutam nada. Não funciona o implante coclear nele. Porque eles não entendem a linguagem. Como o implante coclear, ele não vai te dar a audição de palavra, ele vai te dar a audição de som. O significado do som é que o teu cérebro precisa aprender. Ele vai ter que decodificar. E se ele não aprendeu... Agora, quando ele começa a ouvir e ler o lábio, ele pode ir muito devagar aprendendo, né, o significado do som. Então, mas o que acontece? Você, muitas vezes não, a maior parte deles opera, põe o implante e não usa mais, não usa. Porque para ele não está significando nada. Entende? Aquele barulho. O investimento, nada. Então não usa. E brincando, o aparelho para você implantar custa R$40 mil, entende? E você pode fazer de graça. A gente faz na Unicamp, assim. De monte. E hoje também a maior parte dos convênios cobrem, entende? É uma coisa maravilhosa, mas essa criança tem que ser preparada, entende? Então é pôr um aparelhozinho potente, isso daí, com uma fono... O aparelho que você está falando é o aparelho que amplia o som, né? E aí você vai fazer um treinamento auditivo dessa criança, essa criança vai decodificar aquilo lá e ela vai aprender a falar, investir no aprender a falar para poder... Dali, quando tiver uns 5, 6 anos de idade, eventualmente você já fazer um implante. Entende? Então, e uma coisa também que uma vez eu fiz um programa com você trouxe até uma fono que trabalhava com você, que é a questão atual de uma coisa que é recente na literatura e que vocês colocaram muito em evidência, que são essas crianças com dificuldade de aprendizado, que na escola não conseguem seguir, que algumas eram classificadas com problemas cerebrais, no fundo elas estavam com problema de interpretação do que houve. Processamento. Eles não processam o que houve, é isso? Exatamente. Vamos falar disso um pouquinho. Como é que é essa história? Ele não tem um substrato anatômico propriamente dito no sistema nervoso. É muito mais fisiológico, entende? O indivíduo tem uma audição perfeita. Aliás, você encontra adultos assim, viu? Tem uma audição perfeita e você está conversando e o indivíduo não consegue ir na profundidade do que está ouvindo. Ele não interage aquilo lá, entende? E às vezes... Que às vezes é confundido como uma síndrome de déficit de atenção. Sim. Que é mais ou menos a mesma coisa. Eu até teria lá seu paralelismo, entende? E é um problema que existem fonoaudiólogas que são muito bem treinadas para o diagnóstico desse problema e outras treinadas para terapia. Eles vão à terapia e resolvem brutalmente. Eu acho que no Brasil tem muito político que tem esse negócio. Eles ouvem, mas não entendem, né? Mas não é nem só político. Interessante. Eu tenho um caso bem interessante disso, Martins. De um executivo que me procurou e ele foi um sujeito, um lutador da vida dele. Ele começou numa multinacional como um guardinha e foi galgando postos até que ele estava na subgerência de uma multinacional e ele me procurou e falou: olha, eu não aguento mais enganar. Falei, como assim? Ele falou, olha, hoje eu tenho que comandar uma reunião. E os meus colegas ficam falando e eu não entendo nada, cara. Antes quando ele tinha uma posição um pouco mais inferior, ele enganava um pouco, depois conversava. Ele lia, tentava entender. Ele tinha seus recursos, mas chegou num ponto que ele tinha que tomar decisões na hora. Esse cara tinha um problema de processamento, fez um treinamento, ficou maravilhoso. E é uma coisa rápida, viu? Com uma fonoaudióloga boa, entende?
especializada, ele tratou aquilo lá e virou, a vida dele mudou. Sem medicamento? Não, sem nada, é só terapia. É só de tratamento. É só né? feito terapia. Que é muito interessante isso, né? Porque eu me lembro que quando a primeira vez que você levou essa fono para conversar comigo, eu fiquei muito interessado porque eu dou muita aula, dou muita palestra, viajo muito, dou muita conferência, e eu percebo que a plateia, às vezes, algumas pessoas parece que estão no outro mundo, né? E às vezes levanta e faz uma pergunta que não tem nada a ver. Ou que você falou o tempo todo e ela pergunta sobre a mesma coisa que você disse, né? Isso é processamento, né? De uma certa forma, pode ser outras coisas. Pode ser, mas é interessante. Eu comecei a perceber que tem gente que te ouve, mas não te entende, é isso? Essa é uma coisa interessante. E tá isso é uma questão de função, né? É função. O cérebro não interpreta o que você diz, é isso? Ele não é que nem interpreta, você faz um teste de discriminação das palavras, tá tudo normal. Ele não une é como ler um texto e não ser capaz de reproduzir o texto. Não ser capaz de reproduzir. Olha que interessante. Isso é um tipo de surdez fisiológica, né? Surdez fisiológica. Surdez fisiológica. Agora, Jorge, uma coisa que se fala muito e que eu acho que tem muito de mito é a relação entre infecções de ouvido recidivantes, sobretudo na infância, com ruptura de tímpano e surdez. Tem a ver? Pode ter. Aliás, um parênteses, aquela fonoaudióloga que eu levei aquela vez fez a tese dela de mestrado, uma tese brilhante, que eu fui um co-orientador. Ela fez um trabalho sobre o processamento auditivo versus histórico de otite médias na infância e colocação de tubos. É mesmo? É um trabalho. E por que você põe tubo no ouvido da molecada que as mães querem saber lá? Para que serve o tubinho? Quando tem otite. O tubo é uma coisa também maravilhosa quando bem indicado. O tubo basicamente ele significa uma disfunção da tuba auditiva, ou por infecção, ou por alergia. Da trompa de falópio. Eustáquio. E eustáquio. Falópio é a outra, lá embaixo. Eu nunca sei se é de eustáquio ou eustáquio. Aqui é eustáquio. E aí você tem lá, ela obstrui e a orelha média, onde estão alojados os ossículos da audição, e que normalmente é cheia de ar, e garantido pela tuba auditiva, ela se fecha e você vai ter... A trompa é aquele canalzinho que liga o ouvido à faringe, que é aquela que quando você está em lugar muito alto ou sobe no avião, dá aquela... Ou desce a serra, dá aquela sensação de entupimento. Quando está resfriado. Aí você tem que engolir para tentar igualar as duas pressões. Então, a trompa de eustáquio. O que vai acontecer? Fica lá fecha, ela não funciona direitinho e você acumula líquido no interior. Do ouvido. Do ouvido. Da orelha média. Então é como se você falasse com a tua cabeça dentro de uma lata d'água. Ou dentro de um capacete. Isso, exatamente. E isso, na criança, o adulto refere bem e tal. A criança, aliás, refere muito bem também. Aliás, eu acho que o grande segredo de cuidar de criança, Martins, é ouvir a criança. Eu sempre falo. As duas coisas. Escuta aqui, por que você veio aqui? A mãe já... Não, fala, a senhora é interrogatório complementar. Espera um pouquinho e deixa ele. A queixa da criança. Principalmente queixas de hipoacusia, queixa de zumbi. Pré-escolares, escolares. Queixa, cara, de enxaqueca. Enxaqueca é outra coisa que dá uma história de enxaqueca. Eu tenho feito alguns diagnósticos interessantes aqui de enxaqueca e de hipercolesterolemia, que eu comecei a pedir colesterol em crianças a partir de 4 anos de idade. É impressionante o que tem de colesterol elevado. Eu vi recentemente alguma coisa sobre isso. Estou começando a ver com frequência. Então, Martins, aí fica aquela barreira, né? Então você trata clinicamente, acompanha e tal. Chega num momento que, se você não consegue reverter o quadro, é melhor drenar artificialmente. Abre-se o tímpano, faz a paracentese, aspira e aí coloca... Põe o chamado carretel. Até ele vai servir
Para melhorar a audição. Para erar aquilo, melhora a audição já no ato, até que você recupere a função tubária. Depois você tira. Bom, e outra coisa que falam muito dos otorrinos, além dos antibióticos, é o uso de corticosteroides, de anti-inflamatórios hormonais. Olha o sorriso malévolo que você está fazendo. Os pediatras brigam. Você está fazendo um sorriso malévolo. Como é que é essa história? Por que vocês usam tantos corticoides? Cara, eu vou falar o seguinte. Aliás, você já me tratou de uma sinusite brutal, que eu tomei antibiótico e esse corticoide melhorei. É impressionante como a gente gosta, mas eu até, ainda sexta-feira, dando aula lá pro pessoal, falei assim, olha, os pediatras não gostam muito do corticoide, a menos que seja pro filho dele. Ou para ele. Ou para ele. Mas... Não, que o pediatra não gosta por causa dos efeitos colaterais, sobretudo quando se usa muito efeitos sobre o crescimento, o retardo de crescimento. Mas acontece que a dosagem que a gente usa é anti-inflamatória, não tem. Claro. Eu converso com uma amiga, grande amiga nossa, oncologista, ela tem horror, porque segundo ela, se você tiver um linfoma milimétrico, você pode... desencadear. Ou você pode até... apagar aquilo inibir o diagnóstico. O diagnóstico. Não, o corticoide é uma arma de dois legumes, como dizia o nosso querido amigo lá. O importante, eu acho que é você sensato, entende? O que a dosagem que a gente usa bastante é anti-inflamatória, e os corticoides tópicos, que essa é a questão de absorção muito insignificante. Não, eu acho que essa nova geração de corticoides inalatórios, a fluticasona, tal, que são famosos, eles têm muitos efeitos colaterais muito minimizados, né? Então, o que a gente ficava chateado antigamente é que tinha otite, dava antibiótico e corticoide, amidalite, e aí acontecia essas coisas, você não sabia exatamente onde é que isso ia parar. Isso não tem, eu acho que não tem sentido. Não, isso já passou. Eu acho que não... Mas é uma brincadeira que eu faço com você, porque eu sei que você é muito consciente nisso. Não, mas eu também. Mas se você não trata para valer, é complicado. Mas a gente... Por quê, Martins? Esse líquido, que inicialmente é super líquido mesmo lá dentro, é seroso, ele fica ali estagnado e ele vai se provocando uma irritação ali na orelha média, que não produz nada, e de repente você tem uma alteração lá do epitélio de revestimento e ele passa a ser ativo, secretor. E aí vem muco mesmo, se chama... Grudento, que é coisa espessa. Chama glue. Glue ear, é cola. Você às vezes cola. Não consegue... nem... Isso quando cai aqui uma tosse terrível que você não consegue expandir. Né? E veja bem, mas o maior mesmo, Martins, é isso daí realmente e literalmente colar o tímpano lá no promontório, que é aí a audição cai e você não reverte mais. E aí você tem que operar, né? Aí ou tem que pôr um aparelho. Então, o que não significa o diagnóstico de otite serosa não é sinônimo de tubo. Eu tenho um cuidado muito grande, melhorou a criança, acompanho a criança, não está tendo quadros de reagudização e tal. O que me sacaneia é que às vezes nesse acompanhamento a otoscopia está alterada. Vai num otorrino qualquer, por alguma outra razão, aí o cara já mete um tubo, entende? Então não é bem assim. O tubo é maravilhoso, tem o seu momento de pôr e nunca é a primeira opção. E lembrar a família que quando você está drenando lá, aquilo abre para sair secreção de dentro para fora e entra de fora para dentro também. Então cuidado com piscina, proteger esse ouvido, mergulhar é perigoso. Até falei uma coisa errada aqui, nunca é a primeira opção, não. Muitas vezes a otoscopia você sabe que é uma coisa que vem se arrastando há muito tempo. E é a primeira opção. Entendeu? Aliás, todo pediatra que se preza tem 3, 4 otoscópios, né? Como vocês, né? Vocês têm... Porque não dá. Você examinar uma criança sem fazer o exame desse ouvido dela, nunca, né? Sobretudo quando há uma história de infecção. Agora isso, para o pediatra em si, o Martins, tem uma coisa que é extremamente importante nessa otoscopia que eu acho. É o brilho e a transparência da membrana timpânica. Enquanto isso tudo está preservado, ela pode estar
com uma coloração alaranjada, está tudo bem. Essa criança, possivelmente, você vai tratar, vai reverter, ou você vai acompanhar, vai reverter e tal. Agora, se você fizer uma otoscopia e está um tímpano cor-de-rosa, que ele parece uma pérola, né? Cor-de-rosa, opaco, e que tem vasos como estrias, os raios de uma roda de carroça, esse não adianta, esse é tubo já de cara. Esse já é sinal de infecção importante. Você já tem secretora lá dentro, você tem um processo ativo. E tem que realmente vigiar. E depois também eles caem sozinhos, esses tubinhos, né? Um grande número deles caem, eu particularmente eu acompanho a criança, e depois de um tempo que em média de 6 meses normalizou, está tudo bem, a maior parte das vezes eu tiro. Uma criança que fica se queixando de recidivo, para a gente ir terminando, com frequência de dor de ouvido, e que a mãe fala, ela vai muito em piscina, ela entra muito em água, você tem algum cuidado, por exemplo, secar esse ouvidinho depois que sair da piscina? Não, porque o processo é mais de dentro para fora. Mas otite externa, dolorosa? Ah, sim. E otite externa, às vezes você usa um álcool. Boricado. Para ele, porque ele evapora. Ele evapora e seca. Eu uso muito isso. Acaba de secar. A minha criança tem muito otite externa. Depois da piscina você uma gotinha e usa um protetor. Um cuidado interessante é aquela criança que tem dores de ouvido, não tão otite, recorrentes, tal, pós-piscina. Uma coisa muito saudável, eu acho, é você saindo da piscina lavar o nariz. Com soro fisiológico a 3%. O mais concentrado, né? Porque ele, por osmose ele vai dar uma enganadinha lá na turma. Ele arde um pouquinho, a meninada não gosta muito, né? Que ele arde um pouco. Ele é concentrado, né? Mas ele vai garantir uma patência, quer dizer, não que vai ser 100%, mas ele vai contribuir para uma melhor patência da trompa de osso. Nós estamos no finalzinho. A última perguntinha para a gente acabar o programa. Da mesma maneira como você vai perdendo a visão à medida que você envelhece, você vai perdendo a audição normalmente quando você envelhece? A maior parte das pessoas, sim. É normal que os mais velhos sejam mais hipoacúsicos? Presbiacúsicos, sim. Quer dizer, não são todos. Mas há uma mas a grande maioria, a partir dos 70 anos, tem lá uma fadiga. Vai diminuindo um pouquinho. Como você tem a presbiopia. E isso tem uma tendênciazinha familiar também, né? Algumas pessoas... Tem uma história mais familiar. Tá muito bem. Companheiro, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu sei que você largou cirurgias, parou... Não larguei nada. Você não opera na segunda? Não. Muito obrigado. Eu agradeço muito a tua presença. Viu? E quando você tiver alguma coisa que queira conversar com a gente, me avisa, a gente vem e bate um papo aqui. Para colocar lá na Web Filhos, no YouTube, tá bom? Tá bem. Um grande abraço para você, Jorge. Muito obrigado. Valeu, Martins. Foi um prazer aí. Igualmente. Muito obrigado. Vocês assistiram mais um bom papo aqui nesse nosso programa Conversando com o Dr. Martins. É um papo informal. Nós queremos que vocês vejam, mandem perguntas, questões, entrem, divulguem. Queria mandar um abraço aqui para uma pessoa que me encontrou sábado no supermercado, a Keila, mãe do Vicente. Falou, olha, eu vejo os teus programas, eu vejo o Web Filhos, eu gravo todos eles. Obrigado, Keila. Obrigado por você gostar dos programas. Um abraço, até a próxima vez.